Eu quero saudar a todos que nos acompanham pelo canal 126 da TV Manaim, via Embratel, também aqueles que nos assistem pelo canal 85, pela Sky Livre, a todos, a paz do Senhor Jesus. Também uma saudação especial aos que estão nos assistindo pelo canal oficial da Igreja no YouTube e dizer que estamos iniciando aqui um episódio para tratar a respeito do assunto que são as guerras do Senhor. Na realidade, já falamos sobre isso no episódio anterior, em que tratamos a respeito de algumas batalhas registradas na palavra, entre elas a batalha enfrentada por Abrão, resgate da sua família, Ló e sua família. E estamos aqui hoje para dar continuidade a esse assunto. Nós teremos outras abordagens históricas dentro da palavra, de algumas guerras em que servos do Senhor obtiveram vitórias na presença do Senhor. E estamos aqui com os nossos convidados, que da mesma forma que naquela oportunidade estiveram conosco, estão aqui o Coronel Mário Pedrosa, a paz do Senhor. A paz do Senhor. E como que de praxe, dizer o currículo do Coronel Pedrosa, que é coronel do Exército Brasileiro, é graduado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, com especializações, mestrado, doutorados em Ciências Militares. Também está aqui o Major Wellington, a paz do Senhor. Paz do Senhor, William. O Major Wellington Guilherme da Silva, pastor também da Igreja Cristã Maranata, major da Força Aérea Brasileira, graduado em Engenharia Eletrônica, mestre em Física do Plasma pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ITA, e doutorado em Telecomunicações pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Cumprimentar também com a paz do Senhor o Tenente-Coronel da Força Aérea, Fausto Batista Mendonça. A paz do Senhor, William. Maravilha, graduado em Engenharia Civil, mestrado em Assessoramento de Estado-Maior, doutor em Ciências e Tecnologias Espaciais no ITA e professor de pós-graduação dessa mesma instituição. E, enfim, chegamos ao professor Tiago Costa, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Muito bem. Professor Tiago, como sempre fazemos nos nossos episódios, buscamos sempre abordar essa diferença fundamental que existe entre a ciência e a fé. E, como forma introdutória, vou pedir para que o professor possa fazer essa abordagem nesse momento. Então, nós, da Igreja Cristã Maranata, sobretudo o grupo de Ciência e Fé, a gente tenta fazer uma diferença entre ciência e fé. A ciência, ela faz parte dessas medidas, desse universo, entre largura, profundidade, altura e o tempo, e ela é salutar para essa vida, e é muito importante. Nós confiamos na ciência para inúmeras coisas. Quando a gente entra no nosso carro, a gente liga o carro, é a confiança de que todo aquele sistema ele vai funcionar. Quando a gente liga a televisão. Então a ciência, para essa vida, ela é muito salutar. E ela proporciona coisas maravilhosas na medicina, nas telecomunicações, mas ela não tem a capacidade de levar o homem desse universo criador para o universo redentor, que é o universo do Senhor, que é o universo onde a nossa alma se está. E aí, essa transposição, esse caminho que existe é o Senhor Jesus, e quem abre esse caminho para nós é a fé. Então a fé, ela não vai tratar das coisas dessa vida, ela vai tratar das coisas espirituais, das coisas que vêm do Senhor. Então a ciência e a fé, elas nunca vão contrapor uma contra a outra, porque elas tratam de coisas diferentes, coisas distintas. Elas vão tratar, a ciência vai tratar das coisas dessa vida, e a fé vai tratar daquilo que é espiritual, daquilo que vem da eternidade. A fé não faz parte desse universo, ela faz parte do universo redentor. Ela sai do universo redentor, passa pelo tempo do homem e leva o homem para morar com o Senhor na eternidade novamente. Então, ciência e fé são coisas distintas. Elas não vão se contrapor, elas vão sempre trabalhar de forma paralela, né? E o homem espiritual, ele vai deixar aquilo que é a fé guiar o seu lado material, o seu lado racional. Então, a razão, ela não vai ser eliminada pela fé, não. A razão, ela vai ser conduzida pela fé. Então, o homem espiritual, ele domina o racional. E aí o Senhor vai começando a direcionar a nossa vida através da operação do Espírito. Muito bem, né? A ciência, ela também vai ser importante dentro desse nosso contexto aqui, que a gente vai usá-la como uma abordagem didática, né? Para tratar a respeito das coisas espirituais. Muito bem, então ciências militares faz parte da ciência propriamente dita, e temos a fé
e desse lado da fé ficamos aqui a respeito da palavra do Senhor. Eu vou pedir agora para o coronel Mário Pedrosa possa falar para nós a respeito dessa parte. A Bíblia vai tratar de algumas guerras, né? E essas guerras, podemos dizer que elas seriam como objeto de estudo, né, das ciências militares? Com certeza, dentro dos princípios de guerra, dentro do conhecimento, como o pastor Tiago falou, né, aquilo que é conhecido, cada uma das batalhas, das guerras travadas, descritas na Bíblia, especificamente no Velho Testamento, né, onde há muitas abordagens, nós podemos estudá-las, né, abordando todos esses princípios, todas essas características, nas quais algumas vezes há vitórias e algumas há derrotas, né? Não é só tudo vitória, tem vitórias e derrotas. Mas quando nós trazemos para o contexto profético, a gente entende que a vitória, ela invariavelmente estava relacionada à obediência ao projeto do Senhor. Então esse é o grande testemunho que a palavra nos traz. A obediência ao projeto é que produzia vitória. Porque às vezes o exército era grandioso, fazia tudo certo, mas sem obediência não conseguia vitória. Então, aquilo que nós percebemos como profético aqui, né, para nosso estudo, é que nós podemos entender claramente que a vitória do servo, nesse contexto das guerras do Senhor, eles nos são dadas quando a gente está vivendo debaixo da direção daquele que é o nosso general, né, o Senhor dos exércitos, né? Ele usa essa expressão por quê? Ele é o Senhor da guerra. Então, quando nós lutamos as guerras do Senhor, nós vamos ser vencedores se nós estivermos debaixo da direção do nosso comandante. Muito bem, não é? Eu acho que um exemplo que a gente pode entrar, eu até pediria ao coronel Fausto que fale a respeito disso, são as batalhas enfrentadas por Josué. Que aplicações, que ensinos nós podemos ter em relação a essas batalhas, né, enfrentadas por ele? Então, as batalhas enfrentadas por Josué trazem uma série de elementos que nós podemos encontrar naquilo que é o preparo realmente de um exército, né? O texto de Josué 1,7 fala assim: "Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou." Então, o ânimo da tropa é essencial para um exército, né? E a palavra fala assim também, né? Jesus fala: "Tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo." João 16:33. Davi era um servo animoso, a palavra fala isso, né? Davi era animoso. E Isaías fala assim também, né? "Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento." Ou seja, o preparar do soldado, né? Ele tem que estar animoso, ele tem que estar com a moral elevada na tropa. E o servo de Deus, para ele seguir na sua caminhada, ele também precisa ter um bom ânimo, como a palavra nos ensina, né? Então, é um bom ânimo de querer vencer, de querer alcançar a vitória da parte do Senhor. Mas como? O texto fala, né? Seguir tudo aquilo que o Senhor já deu como revelação. E dela, continuando no verso 7, "dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares." Então, já está tudo direcionado aqui, viver aquilo que é a revelação do Senhor. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. O que o Senhor revelou? O caminho é esse? Eu vou andar nele. Este é o caminho? Ande nele. Segue aquilo que o Senhor revelou, segue aquilo que o Senhor mostrou. E aí não vai te desviar nem para a direita nem para a esquerda e vai ter o ânimo de conseguir vencer. Tem um outro aspecto interessante aqui também, e aí eu vou passar aqui para o Major Wellington para falar para nós. É um aspecto que a gente observa também aqui sobre o preparo logístico, né, que é outra característica importante que precisa ter no Exército. A gente encontra aqui também nessa passagem. Queria passar para o Major Wellington aqui para complementar para nós. Bem, a logística ela é fundamental para o combate, né? O que é a logística? É prover os meios materiais para a tropa. Desde a comida, a água, o fardamento, a munição, combustível, vários itens, né? Se a tropa vai para o combate sem logística, a probabilidade de sucesso é mínima. A gente vê isso aqui na palavra de Deus. Porque o Senhor diz assim para Josué, está em Josué 1,11, né? "Provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão." Né? Por quê? Eles estavam vindo pelo deserto, 40 anos de caminhada. Ali Moisés, né, passa, digamos assim, o comando ali para Josué, e havia o limite do Jordão
para entrar na terra prometida. Então, dentro de 3 dias, passarei esse Jordão, prover de comida. Uma instrução de logística. E Josué, ele tinha uma experiência da logística, porque durante 40 anos ele viu ali o povo caminhar no deserto, um lugar difícil, né? E ali não faltou a roupa, o calçado não envelheceu. Quando eles tiveram sede, saiu água da rocha. Quando eles tiveram fome, caiu maná do céu. Resumindo aqui, Deus é o nosso Deus provedor. Aleluia. Amém. Toda a logística que nós precisamos para as batalhas, Deus nos dará. Amém. Nós Glória temos a que Deus. ser, como disse o Coronel Fausto aqui, né? É ter bom ânimo. Ter bom ânimo é ter fé, é caminhar, que Deus tem tudo preparado para nós. Amém. Bem, Só um aspecto que eu acho Sim. muito curioso a gente lembrar, que haviam, entre aquilo que era ensinado por Moisés, haviam as leis da guerra. sim. Condutas que, se nós formos olhar cada uma delas, por mais simples que possam parecer, elas têm um caráter profético para nós. E produziam um efeito. Ou seja, com isso que quando ele fala, né? Tendo bom ânimo, né? Cumpra tudo aquilo. Ou seja, quem anda na direção do Senhor, ouvindo aquilo que é a voz do Senhor, ele tem os recursos, né? Os recursos logísticos, os recursos doutrinários para vencer essas guerras em nome do Senhor. Amém, muito bem. Algum outro aspecto profético, Coronel Fausto, que a gente possa aplicar em relação a uma batalha de Josué, por exemplo? Tem um aspecto interessante aqui, quando a gente observa aquilo que foi o livramento dado, por exemplo, né, à família de Raabe, né, quando ela coloca ali o fio escarlate ali na janela e tudo mais. Então, a gente vê aqui profeticamente, como foi a pergunta, né, profeticamente a gente observa aqui o benefício do clamor pelo sangue de Jesus na vida do servo, que traz esse benefício para a sua vida e para aqueles que estão debaixo deste sangue, no caso, a sua família que estava na sua casa, onde o fio escarlate estava ali sinalizando, né? Então, ali trazia para eles o quê? Uma certeza de vida diante de uma grande batalha, onde havia morte em redor, mas para eles havia vida. Trazendo para a vida do servo, o sangue de Jesus nos dá garantia de vida em meio a toda essa batalha que o mundo tem vivido neste momento, que antecede a volta do Senhor. A igreja tem sobre si o sangue de Jesus, como diz lá 1 João 1,7, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, e o salário do pecado é a morte, né? Então, o sangue de Jesus nos dá o quê? Garantia de vida. E isso é um aspecto profético interessante que nós encontramos nessa batalha aqui, especialmente aqui na batalha contra Jericó. Muito bem. O Coronel Pedrosa, há algum outro aspecto assim que seja semelhante na forma do exército ele atuar dentro dessa perspectiva, dessa passagem bíblica mencionada aqui pelo Coronel Fausto? Tem alguma outra maneira, um aspecto que seja semelhante do portar do exército, né, especificamente conforme descrito aqui pelo pastor Fausto nessa passagem? É muito fácil de identificar aqui o posicionamento da busca da informação, né, do conhecimento. Os espias que vão até lá para buscar ali o conhecimento. Hoje, tecnicamente, existem outros recursos, né? Tem se visto aí nas diversas guerras que são travadas, como a informação através de satélites, de drones, meios que se obtém muita informação. Mas nós temos um recurso muito mais maravilhoso, né? O pastor Hélio, que é especialista nessa área, que é a revelação. Então, aquilo que hoje nós vivemos, né? Quando nós vamos entrar numa batalha, nós sabemos, Senhor, nós vamos para um culto. Culto é uma batalha. Você está ali para lutar ali a causa de pessoas que vão entrar ali necessitados. Mas nós vamos ali para a busca do culto profético. Nós nos colocamos ali, aí o Senhor nos dá uma experiência maravilhosa. Isso, só como exemplo, né? Eu vou contar aqui uma experiência recente, né? Ótimo. Eu queria pregar um dia desse, sábado agora passado, retrasado, eu queria pregar uma determinada mensagem. Orei ao Senhor, tal, mas eu falei, Senhor, está nas tuas mãos, né? O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. E cheguei no culto e me coloquei ali
e os dons começaram a vir, né, do culto profético, e aí eu pensei, aí no determinado momento eu falei assim, eu vou consultar se é essa palavra mesmo. Aí o senhor falou assim comigo, espera o próximo dom. Aí eu calei, fiquei, e aí quando consultamos o próximo dom que o diácono teve, quando ele foi falar, eu via que acontecia assim, 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 exatamente a maneira como o Senhor já tinha falado que era a mensagem. Aí eu glorifiquei o Senhor, contei para os irmãos, na experiência, falei, irmãos, Maravilha. é maravilha essa obra, Glória né? a Jesus. O conhecimento nos vem pela revelação. O Senhor nos dá, está à nossa frente, né? Glória a Jesus por isso. Tem um aspecto interessante nessa questão aí dos espias, né? Da questão do reconhecimento militar, né? É daí que vem a palavra sensoriamento remoto, né? É você obter informação, sensoriar um lugar que está remoto, que você não tem acesso, você não sabe o que tem lá. E era isso que Josué fez. E se a gente olhar lá em Números 13, 1 e 2, ele aprendeu isso com Moisés, né? Moisés manda os 12 espias ali, né? Então, para ele aquilo foi um ensino. Inclusive, era ele, um dos dois era ele. Inclusive, né? ele era um deles, exatamente. Então, mas ali ficou o ensino para ele, Sim. né? Ele entendeu a Transmissão da herança. importância disso, né? E disso que o Coronel Pedrosa está falando aqui, a questão do culto profético, a questão da caminhada do servo na presença do Senhor, a importância de nós alcançarmos pela revelação aquilo que a gente não sabe, aquilo que está remoto ao nosso conhecimento. Fora da nossa capacidade humana. Exatamente. Do sensor, né? Dos nossos sensores Está humanos. fora do né? nosso sensor humano, está fora das 4 medidas. Eu Sim. preciso alcançar o que está na 5ª Glória a medida, Deus. aquilo que está oculto e escondido. E eu só vou alcançar isso pela revelação. Revelação. Então esse é um ensino muito profundo que a gente vê aqui. Josué Muito aprendeu de ter vivido, Colocou né? em prática. Colocou em prática, e a igreja coloca em prática Glória a hoje. Jesus. Viver É da isso mesmo. revelação, daquilo que a gente não sabe, mas o Senhor sabe. Buscamos Aleluia. dele qual é a revelação. E o Senhor, ele sabe a melhor estratégia. Por mais que pela razão, pelo conhecimento, né, dentro de uma ciência militar você tenha, aí dentro da interpretação dos militares, aquela pode ser a melhor solução. Sim. Mas Melhor, aí o a gente Senhor chama de linha de ação, a melhor linha de ação, né? Mas o Senhor é que dá a Mas o direção. Senhor é que dá a direção, né? E de maneiras que a gente nem possa imaginar, né? Exato. Muito bem. Então, tem alguma ênfase no aspecto espiritual, ou Coronel Fausto, que pode ser aplicado ainda dentro dessa passagem bíblica? Então, a questão ali de Raabe, né? Quando ela teve um segredo, foi revelado a ela. Como que seria garantido vida na sua família? Através do fio escarlate. Então, isso era um segredo que só a casa dela sabia, porque foi dada a revelação de algo que estava além do conhecimento dela. Então, a igreja, a cada dia, ela precisa viver isso, e é o texto que está lá em Apocalipse, né? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. A vitória, ela vem quando nós estamos debaixo da ação do Espírito Santo, debaixo da revelação, vivendo revelação. Não importa a luta que se levante, a luta que se levantou foi muito grande, mas a vitória dela veio a partir do momento em que ela decidiu abrir a casa dela para abrigar aqueles que foram enviados por Josué. Então você que nos ouve, né? Um dia alguém pode ter falado da palavra com você, ou você está ouvindo hoje falar desse projeto de salvação. Abre a porta da sua casa, recebe esse projeto na sua vida, que o sangue de Jesus agora vai passar a agir na sua vida quando você clamar por ele. E aí virá o livramento, virá a vitória, as portas vão ser abertas e o benefício maior de salvação, que é a certeza da eternidade, que a igreja caminha com essa esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. É a esperança que temos, né? Então a igreja caminha vivendo o que ela alcançou, o que ela compreendeu, que era a importância de receber os enviados de Josué. Você hoje, quando abre o seu coração, você recebe uma mensagem vinda da parte do Senhor para sua casa, para sua família. Ela os escondeu, né? Guardou-os, né? Quem guarda a bênção no coração, né? E eu acho maravilhoso nesse aspecto do pastor abordou, com relação ao fato de compromisso dos espias. Falou assim, olha, se não estiverem dentro da casa, nós estamos descompromissados com isso. A igreja hoje, ela está vivendo um momento profético da volta do Senhor. Jericó não sabia quantas voltas Israel ia dar. Ele não tinha ideia que ia ser no 7ª volta, eles iam gritar e os muros iam cair. Então, ou seja,
Nós estamos hoje diante de um mundo que está à esperança, à expectativa. Mas a igreja tem uma certeza. A igreja está no corpo, está dentro de casa, está vivendo a experiência aos pés do Senhor. Esse é o compromisso que a palavra tem conosco. Você está vivendo, o pastor falou, né? Você está vivendo a experiência de estar ali integrado, vivendo as bênçãos do corpo. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas uma coisa nós sabemos. Nós estamos protegidos pelo poder do sangue de Jesus, o fio escarlate. Ali havia garantia de vida. Garantia de vida eterna da Diante igreja. Deus. É nessa condição aí, né? E isso é interessante porque, por melhor que você traça uma estratégia de guerra, você não tem garantia de sucesso. Exato. Você tem probabilidade. Sim. Se você tiver um exército de 1 milhão de pessoas para contra um, Você acha que tem há massa. uma grande probabilidade, enorme Isso. probabilidade que você vai ganhar. O princípio de guerra da massa. É probabilidade. Mas quando você vai para a revelação, você tem a garantia da vitória. Isso. E a garantia da vitória é só pelo poder do sangue de Jesus, Amém. que é o fio escarlate. Glória a Jesus. E você vai ver isso, e de vez em quando essa revelação, ela contradiz a razão. Um exemplo, alguém que enfrentaria 800 soldados, um só, contra 800, pela razão, os 800 vai ganhar, não vai? É, claro. Mas você vai ver lá em José Bossebete, que era um dos valentes de Davi, Exato. que ele venceu. Mas ele venceu por quê? Porque estava dentro de um projeto revelado, um projeto profético. Ele sozinho venceu 800. Então, você vê que a revelação ela não está dentro desse projeto racional. Ela está dentro daquilo que é o projeto profético do Senhor. E dentro do projeto profético, o Senhor atua da maneira com que Ele quer e dá vitória à vida do homem. Muitas batalhas, nós vemos isso, né? E até já aproveitando aqui, o pastor Wellington, o Major Wellington vai falar da experiência de Davi, né? Exatamente. Antes Sobre isso. do Major Wellington falar, só chamar a atenção aqui daqueles que estão nos acompanhando pela TV Manaim, para que acesse os nossos conteúdos no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. É uma playlist com uma série de episódios do programa Ciência e Fé, que você pode ter acesso, inclusive, ao episódio anterior, que nós tratamos a respeito também desse assunto, as guerras do Senhor, e para que você possa contextualizar ainda um pouco mais a respeito desse assunto. Também queremos mostrar, por meio do QR Code, você pode ter acesso ao Instagram do Grupo Ciência e Fé, uma série de conteúdos, de postagens que são feitas ali com aplicações de temas de ciência e fé e que você, inclusive, pode se comunicar conosco, trazendo as suas dúvidas, sugerindo temas de estudo até mesmo para próximos programas. E aí, pegando aqui a deixa do Coronel Mário Pedrosa, pedi então para que o Major Wellington fale um pouquinho, por exemplo, a gente não pode deixar de falar de Davi, né? Tamanhas batalhas, tamanhas vitórias que o Senhor concedeu, Verdade. né, esse servo. Davi é um exemplo na palavra muito interessante. Nós sabemos o seguinte, Davi, naquilo em que ele não pecou, ele é tipo do Senhor Jesus, né? E Davi passou por muitas lutas. E nós passamos, como servos de Deus, por muitas lutas, né? Foi até algo que um diácono, assim que estava me convertendo, ele falou assim, olha, Wellington, né? O servo tem luta, né? Não estranheis, né, as lutas, né? Jesus nos prepara. Ele disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E Davi sempre teve luta, né? Ali, como rei, Sim. como pai, como família, ele teve as suas lutas, né? Mas Davi venceu confiado sempre no Senhor, né? Quando o exército ele vai ao combate, e você vai avaliar a capacidade de combate de um exército, há 3 fatores que você observa. Primeiro é o material. Por exemplo, quantos carros de combate, quantos aviões, quantos navios aquela nação possui. Depois, o recurso humano. Quantos soldados tem para operar aqueles recursos. E o terceiro é a doutrina, a tática. Aqueles soldados estão habilitados, treinados para usar aquele recurso, né? E Davi ele tem 3 salmos que ele fala sobre essas 3 coisas, né? Vou citar aqui. Em relação, né, a ter o recurso material, o que Davi aqui ele nos diz aqui no Salmo 20, verso 7, né? Ele diz o seguinte, uns confiam em carros e outros em cavalos. Ou seja, recurso material. Uhum. Quantos carros você tem? Quantos navios? Quantos aviões? Seu poder de combate. Mas nós faremos menção no nome do Senhor. Quando ele foi enfrentar Golias, na grande batalha que ele teve ali, né? Deram a ele recursos, né? Um escudo de Davi, de Saul, capacete, né? Armadura. Eu não posso lutar com isso.
Não Não posso serve. lutar com isso. Né? É. Eu vou em nome do Senhor dos Senhor. Exércitos. Isso. O que ele fez? Foi ao Ribeiro. Foi ao Ribeiro, que para nós aponta praticamente do Espírito Santo, os recursos do Espírito Santo, os recursos da graça. Pegou 5 seixos, né? Pedrinhas ali, Pedras redondadas. colocou no seu alforje, né? E com uma daquelas pedras atirou e venceu Golias. Para nós é o quê? Vamos para a batalha? É ir ao Espírito Santo. É mergulhar, é se humilhar, é buscar, é orar e usar os recursos que o Senhor tem nos dado. E ele foi vitorioso dessa maneira, né? Então, os recursos ali de Davi foi nesse sentido aqui. Em relação à quantidade, né, de pessoas, né, soldados, né, o Salmo 34:8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Ou seja, ele confia no Senhor, não nos seus exércitos, na sua quantidade. E para concluir aqui, né, a capacidade de usar os recursos, o treinamento, a tática, o que diz aqui o Salmo 144:1, também de Davi. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestramento, adestra as minhas mãos para a peleja, para o combate, e os meus dedos para a guerra. Então, a mente de Davi, o pensamento de Davi está totalmente confiado no Senhor. Esse é o segredo de Davi. Muito bem, né? Glória a Jesus por isso. Só complementando aqui, Davi ele buscava conselho no Senhor para suas batalhas, né? E é interessante que todo comandante ele precisa ter ali um estado maior ao lado dele, que são seus conselheiros, para estar com ele, para auxiliar nas decisões, na tomada durante os conflitos ali. Então, Provérbios 24:6 fala, né? Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros, né? Então, Davi ele dependia do Senhor, ele buscava o Senhor. Segundo Samuel 5:19, e Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas minhas mãos, e disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi usava esse princípio também, só que ele confiava no Senhor, né? O Senhor era o conselheiro dele, né? E o servo, a gente precisa buscar isso, né? Isso. Buscar do Senhor a revelação, buscar do Senhor o conselho do Senhor, a direção. direção do Senhor. E na outra ocasião, logo em seguida, né, ele podia dizer: já que o senhor disse que era para ir agora, eu vou continuar usando a mesma premissa. Não, ele consulta novamente. O senhor disse: não, você vai se posicionar em determinado ponto e você vai ouvir o ruído de cavalgadura sobre as amoreiras, porque eu saí adiante de ti. Há batalhas em que o Senhor nos diz: pode entrar nela que eu estou contigo. Mas há batalhas, o Senhor diz assim: espera, porque ainda não é a sua hora. Isso. Aguarda. E como é maravilhoso, nós sabemos só nessa obra Senhor, que nós temos essa experiência maravilhosa do Senhor nos dizer não. Glória a Deus. Exato. Dizer assim: para e espera, porque a gente sabe que o Senhor foi adiante. Amém. Aí o Senhor foi adiante. Aí depois, agora você pode ir, que eu já fui na frente. Glória a Jesus, né? Como é bom ter essa segurança, né? Como Davi teve. Amém. Sabemos que o Senhor está à nossa frente nessas batalhas. Porque, William, nós temos que saber que há um tempo para todas as coisas. Aleluia. Há tempo para fazer guerra e há tempo também para recuar. Amém. Né? Davi, certa ocasião ali, diante de um conflito, digamos assim, ele não foi ao combate, mas ele se refugiou. Ele foi à caverna de Adulão. Uhum. E Adulão é o quê? É refúgio. Né? Ele se refugiou ali até o momento correto. Ele não foi ao combate. E a palavra de Deus fala que ali muitos foram até ele. Homens endividados, desgostosos, amargurados, né? E a palavra fala assim: e Davi se fez chefe deles, né? É o nosso Senhor. Naquela cruz ali, ele foi ali e nos atraiu, né? Nós fomos atraídos pelo Senhor ali naquela cruz ali, né? Endividados, amargurados, e ele se fez o nosso rei. Aleluia. Amém. Glória a Deus, né? Maravilha. Eu acho que poderíamos falar ainda muito mais a respeito desse assunto, outras, né? Mas o tempo, infelizmente, não deixa, não permite. Queria agradecer a participação do Coronel Mário Pedrosa. A paz do Senhor, até a próxima oportunidade, Jesus. Viu? Amém. Também o Major Wellington, a paz do Senhor. Vai ser o William. Coronel Fausto, a paz do Senhor, seja sempre bem-vindo também. A paz do Senhor, William. Obrigado. Amém. Professor Tiago, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Até a próxima batalha, então, hein? Em nome de Jesus, para vencer. Amém. Também quero despedir de todos que nos acompanharam neste episódio.
e até o nosso próximo programa. A paz do Senhor Jesus.